Oiê! Estamos começando mais um Papo Leal dessa temporada sobre como estudar para o Enem, esse timaço que eu tive o privilégio de reunir para apoiar vocês nesse processo que é tão desafiador, né? Que é se preparar para uma prova de processo seletivo para a entrada na faculdade. Hoje, esse episódio de hoje é para falar sobre filosofia. Como estudar e como se preparar para a prova de filosofia no Enem. E eu estou muito feliz que o professor Pedro Renó, que é meu colega ali de graduação, que também é historiador, que tem um canal no YouTube, que é o Parabólica, ele topou participar aqui, conversar com a gente. Eu já acompanhava alguns vídeos. Foi um professor que foi pedido por alguns meus alunos aqui de Goiânia, que não, se for para falar de filosofia, chama o Pedro. Falei, então pronto, vou chamar. E ele de bate-pronto disse, topo, tamo junto, tô aqui. Então quero começar te agradecendo, Pedro, por ter topado o convite. Tô bem feliz da gente bater esse papo aqui junto. Eu que estou feliz, eu que agradeço, eu tenho muito que agradecer pelo convite. Para mim é uma grande honra, né? Espero que esse seja o primeiro de muitos aí que a gente possa fazer juntos, trabalhar juntos. Muito bacana. Maravilha. Gosto assim, já planos futuros. Eu vou começar nosso papo, Pedro, falando da importância da filosofia. Já vou tacar uma polêmica já, sou dessas, porque eu sinto, falando da experiência como professora, como mentora de estudos há muitos anos, a gente tem o mesmo tempo de sala de aula, 16 anos. Eu sinto que tem muito aluno, e talvez até muitos professores, no caso que não dão aula de filosofia, que não tem muita clareza da importância de estudar filosofia para o Enem. Eu sinto que a filosofia às vezes fica meio solta na rotina de estudo, sabe? Para quem está aqui desse lado mentorando alunos, eu vejo um volume enorme de planners, né? Todo dia aluno me manda foto do planejamento. E se eu faço uma retrospectiva, não é uma matéria que eu vejo ela muito na folha, sabe? Não tá entre as que eu percebo que os alunos colocam como rotina, talvez também não tem uma carga horária muito significativa se a gente for comparar com outras matérias. Eu queria começar por aí, sabe? Puxar de você aqui, Pedro, para você qual que é a importância de estudar filosofia para o Enem? Então, é uma pergunta que é direcionada para o Enem, a importância de estudar filosofia para o Enem, mas não tem como não falar da importância de estudar filosofia para a vida, porque o Enem ele faz parte Isso, da vida, e ele está no perfeito. nosso caminho dos estudantes, né? Então, a gente precisa ir muito nesse sentido. Perfeito. Por quê? Porque a filosofia ela é uma disciplina, tentando pegar o foco da vida e Enem, a filosofia é uma disciplina que vai dialogar com outras várias áreas do conhecimento. Então, a história, a gente sabe disso. Mas ela vai dialogar com as ciências da natureza, através, inclusive, de busca de métodos científicos, como a gente falar, por exemplo, lá do método cartesiano, que então a gente tem uma elaboração de um método científico. A gente vai falar da busca pela razão, né, dos iluministas contra a superstição. Então é para a vida e é para o Enem. E a filosofia, os filósofos, né, a frase do antigo filósofo, não tão antigo, do século XIX, ou sociólogo, o Marx, né, que ele tem uma obra muito importante, independente do posicionamento ideológico, ele fala que os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas, cabe a nós transformá-lo. Então, a filosofia a gente tem que entender que ela está dentro do tempo histórico, e cada momento histórico tem muito a ver com o que é feito na filosofia naquele período. Então, se a gente, por exemplo, não precisa pegar tão agora, em tempos modernos ou contemporâneos, se a gente olhar para trás e falar assim, qual que é a contribuição, por exemplo, de Sócrates, por que Sócrates é considerado o pai da filosofia? Porque ele tirou um pouco, ele tirou a ideia de ficar só buscando conhecer a natureza, se opondo aos filósofos da natureza. Por que a gente tem que ficar discutindo só a origem da vida, como eram os filósofos pré-socráticos? Vamos discutir as ações humanas. Então, a filosofia está ligada às ações humanas. Então, cada momento na prova do Enem, por mais que a disciplina de filosofia ela não tenha essa carga tão grande, cada momento em disciplina do Enem, você vai estar trabalhando, você vai trabalhar com um determinado assunto, seja da história, você vai estar discutindo ética, essa ética pode ser discutida na questão da humanidade, pode ser discutida na questão das ciências, quando for falar de genética, por exemplo. Então, a filosofia ela está englobando tudo isso. Então, é importante estudar a filosofia, é importante saber os pontos
marcantes da filosofia, né? Porque ela é para a vida, mas ela está dialogando com cada disciplina da linguagem, das natureza, exatas e, logicamente, da humanas, né? Perfeito. E é legal porque talvez por ser assim tão metacognitivo, né, tão a história do pensamento, né, compreender a maneira que as civilizações foram construindo o seu pensar. Para algumas pessoas, talvez a aplicabilidade prática não esteja tão clara. E para a gente que é de humanas, a gente é apaixonado, a gente consegue só ver que dá sentido para nossa existência no planeta Terra. Então, é até meio doido falar da importância, né? Para quem está nesse lado de cá, eu vou chamar assim. Mas é legal a gente lembrar, né? É dar sentido para tudo, né? Então, você está aí, já achei legal que você trouxe, né? A genética, a biotecnologia. Então, entender como é que as pessoas pensam e como é que o pensamento de uma pessoa pode alterar a maneira que as outras pessoas enxergam o mundo. Talvez dê aí a filosofia nos convide a ter um panorama geral que o aluno que está decorando conteúdos ainda não conseguiu sacar, né? Ela tem uma parte muito qualitativa, né? Isso é importante destacar, exatamente. Não é só você decorar. A filosofia ela tenta mostrar para a gente o momento, o contexto que se vive, o pensamento elaborado na época. Pensar em filosofia medieval, você entende o contexto medieval. Afinal de contas, quando a gente fala, dando um exemplo para destacar isso, quando a gente fala em Idade Média, ou grande parte da Idade Média, ou pelo menos a alta Idade Média, a gente fica com aquela questão de igreja. Eu sei que é muito além disso, o mundo medieval é muito maior, porque são 1000 anos praticamente, é muito maior do que isso. Mas a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é igreja. E esse pensamento, inclusive, da igreja, da Idade Média, em grande parte, vem, inclusive, de obras de filósofos, né? A tendência vem de obras de filósofos. Vale destacar, por exemplo, o Agostinho de Hipona, né? Com a patrística, com a escola filosófica patrística, então tem muito a ver. Aí no final, lá da Idade Média, a gente entra com a escolástica, com o Anselmo da Cantuária e o Tomás de Aquino. Então a gente, muitas vezes o estudante ele não sabe, mas ele tá lidando com a filosofia o tempo todo. Agora, a ideia é você saber, né? A ideia para o Enem é a gente saber qual que é o momento. Isso que a gente vive hoje, inclusive de liberdade de expressão, liberdade de escolhas, isso muito vem da filosofia do século XVIII, por exemplo. A gente vive a filosofia, a gente respira a filosofia, né? E isso tem que ser colocado no Enem, né? Isso é colocado no Enem e é importante que a gente saiba disso. Eu acho legal que nem todo aluno tem muita clareza disso, né? Das questões que podem até incluir outras matérias, inclusive, mas que tem filosofia, né? Quando às vezes alguém diz, não, mas não cai filosofia no Enem, ou cai muito pouco filosofia no Enem. Quando eu escuto, eu já falo, já não sabe o que é filosofia no caso. Porque ou fez uma prova diferente da prova que eu tô olhando. Porque você tem essa sensação também, Pedro? Você olha a prova e fala, opa, aqui tem, aqui de novo. Sim. Opa, aqui Posso tem uma dar um exemplo? Por favor. Quando eu fui professor durante um curto período, eu sempre fui professor de curso pré-vestibular, né, desses 16 anos de carreira. Mas um curto período, uns 4 anos, eu fui professor de ensino fundamental, né, o ensino básico. Uhum. E eu lembro que no 8º ano, quando a gente pegou o livro didático, eu contei essa história recentemente, inclusive, no meu canal, a gente pegou o livro didático lá, quando chegou na parte do iluminismo, por exemplo, no século XVIII, a capa do iluminismo estava lá uma cirurgia de ponte de safena, né? Uma cirurgia cardíaca. E os estudantes não entenderam qual que é aquela relação daquela cirurgia com o iluminismo. E ao longo do tempo eu fui trabalhando isso com eles, a gente chegou, a ideia era chegar até o final do capítulo, né, com os dias que a gente tinha, de explicar o quanto que é importante a ciência elaborada, a defesa da razão, para, inclusive, a gente ter essas cirurgias de alta complexidade hoje, né? Então, isso é muito bacana isso. Quando tem essa descoberta, é super legal. Bom demais. E aí, falando de prova, né? E aí é meio polêmico também o que eu vou falar agora sobre estudar. Porque vira uma coisa meio utilitarista, né? Você trouxe muito bem que estudar filosofia, primeiro é para a vida, e eu acredito que isso vale para qualquer outra disciplina. A nossa sorte, não sei se você vai enxergar da mesma maneira, é que o Enem favorece o rolê. Quando você traz uma proposta de prova que se preocupa com, ó, aqui tem um problema nacional, propõe uma solução, o futuro da nação.
Sou fã desse tipo de prova, né? Porque aí a gente sai daquela coisa de fulano pensa assim, ou na física, né? Uma barra de metal dilatada, que não é uma proposta real, né? Ou a conta da matemática aplicada, você traz ali um fulano suou, sabe? E aí você vai, né? Você consegue contextualizar melhor. É, mas falando de prova, e de processo de preparação para essa prova como o Enem, você considera que tem alguns conteúdos que vale a pena colocar mais energia ou, no caso, a filosofia vale tudo e vamos estudar tudo? O que você costuma orientar para os seus alunos? Bom, primeiro que eu também gosto do modelo de prova. Eu tinha um amigo que falava que o Enem é uma prova reflexiva, e é verdade, né? Eu gosto desse tipo de... É um problema, né? Uma questão reflexiva. Tem sim, eu poderia inclusive ser hipócrita de falar, não, tem que estudar tudo, né? A gente sabe que também você tem que A gente é que gosta de tudo, né? Vamos combinar? mas conciliar com outras disciplinas, inclusive você tem que dar um foco muito grande, inclusive na redação. Então, assim, se eu chegar para o estudante e falar assim, você tem que estudar tudo, quando eu falo tudo, aí a gente pensa assim, de estudar, saber cada filósofo de cada momento, e isso nenhum professor vai saber. E alguns chegam até o ponto de questionar, isso é uma questão que tem muito para mim também, de questionar se é possível, tem que estudar filosofia oriental para o Enem. Falo, não, calma, depende do que você entender como essa oriental, porque quando eles falam a oriental, eles estão falando mesmo do Sudeste Asiático, né? A filosofia chinesa. Não, calma. Essa aí eu também eu preciso. Vamos chegar até o curso ali já está de bom tamanho, dependendo do que é Enem. Exatamente. Tem cursos específicos que você pode estudar isso, mas para o Enem acho que é bem complicado. Então, assim, mas olhando na questão prática, que é isso que a gente precisa, certo? Tirando essa parte aí de filosofia oriental e tudo. A questão é, dentro do que se cobra de filosofia, logicamente que você não precisa saber todos os filósofos. Eu acho que é muito difícil alguém saber, um professor dificilmente vai saber também ponto por ponto ou aprofundar ponto por ponto em cada filósofo. Mas é importante saber a questão da contextualização de cada escola filosófica, de cada momento filosófico. Então, é importante você saber, logicamente, dos principais, dos mais importantes, alguns que conseguem ter uma divergência de destaque naquele período. Então, por exemplo, se a gente pegar lá na Grécia Antiga, é legal você estudar, sim, logicamente, saber o que o Sócrates pensava, através da obra de outros filósofos, principalmente Platão, mas tem outras pessoas que falaram de Sócrates também. Só que aí, logicamente, você vai focar muito mais no Platão, mais direto de Sócrates. E Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Mas é importante saber, aí você está na base sabendo Platão, sabendo Aristóteles, e aí, logicamente, você vai pegar nos momentos. Você vai chegar lá, por exemplo, nos helenísticos, é importante saber os que dão nome, por exemplo, a cada escola dentro do helenismo. Então, lá no cinismo, né, a gente vai estudar o Diógenes. É importante. É bem rápido, ele não é complicado, até mesmo porque a gente não tem tantos textos desses filósofos. E aí, se a gente pegar, por exemplo, chega a Idade Média, eu estou dando os exemplos para tentar colocar na prática, tá? Se você pegar na Idade Média, é importante você estudar momentos que divergem dentro da Idade Média, dentro desses 1000 anos de filosofia medieval. Então, é importante saber sobre o Agostinho de Hipona, num momento, e depois você vai pegar lá o Tomás de Aquino. Se você quiser um pouco além, você vai pegar o Anselmo da Cantuária. Mas imagina em 1000 anos, não existiram só esses 3 filósofos dentro da Idade Média. Então, mas qual que é aquele que vai dar mais o nome? Então, chega no iluminismo, tem muita gente. Então, a gente tem que pontuar também, sabe? É saber estudar aqueles que dão mais o nome da disciplina, aqueles que levantaram mais a escola filosófica, ou aqueles que estão divergindo, de certa forma, estão tendo um destaque no período ou agora, sabe? Porque senão a gente vai ficar aqui, vai passar o tempo do Enem, a gente está continua estudando os filósofos. E essa não é a ideia, né? Essa não é a ideia. Então é importante saber, é importante se organizar nesse sentido, pegar os filósofos, porque sempre vai surgir um nome, mas você tem que olhar esse nome, o que ele contribui que pode cair na prova do Enem, falando do Enem diretamente, o que ele contribui que pode cair na prova do Enem. Ele tem uma filosofia interessante. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que o Enem ele tem, na minha opinião, um edital um pouco confuso. Sabe? Isso não é confuso. Acho que ele chega a ser tão simples que ele deixa em aberto, né?
Então, a gente olha muito pelas experiências, é importante, inclusive, que os estudantes, como é que eu posso dizer? Eles confiem nos profissionais da área da educação, nós, né, nós profissionais, que somos profissionais da área da educação, com a experiência que a gente tem. Então, vamos lá, eu preciso estudar um filósofo lá que fez um trabalho X lá dentro do iluminismo, mas que não foi tão, que a ideia dele não contribui tanto nesse... Não precisa. Então, os grandes nomes, eu acho que todo mundo já conhece, sabe? E de conteúdo tem de monte aí, inclusive. E tem que conseguir pegar esses grandes nomes para dar sentido, né? Me preocupa um pouco quando eu vejo alguns alunos estudando filosofia de uma maneira, assim, muito direta. Fulano pensa assim, ciclano pensa assim. E aí vira uma listinha, né, de nomes com uma ideia, e isso não vai ser suficiente para você dar conta de olhar uma questão que te colocou um problema, que te jogou uma história, uma sociologia, te fez pensar, te tacou um texto, tacou um comando. Se tudo que eu sei é que Sócrates pensa assim, se tudo que eu sei, né, que Santo Agostinho pensa assim, será que a gente vai conseguir resumir esse pensador que influenciou tanta gente, tantos movimentos de metacognição, de pensamento, com uma frase, né? Eu sinto que às vezes vira uma listinha, sabe, Pedro, deixa eu decorar o que cada um pensa, e aí já vamos entrar aqui na minha próxima pergunta, deixa eu decorar 3, 4 frases de cada um, que eu taco na minha redação e vai ser sucesso, e viva o Bauman, né? Porque ele tá agora, já tem uns anos que ele tá na moda, que é uma loucura. Não pode ser assim. Inclusive, eu quero até dar um exemplo, mais um exemplo, se me permite. Tem muitas coisas que cabem, por exemplo, ao professor ou aquele que vai produzir, no nosso caso, o conteúdo para a internet, vai disponibilizar. Certo? Então, a gente já sabe filtrar também nesse sentido. Então, por exemplo, se a gente se você entrar numa neura de que eu preciso estudar tudo, de que tudo e tudo, aí você pega lá, por exemplo, um livro do Marx, uma obra que não é fácil, é pequena, mas é difícil. Dando um exemplo, tá? A Ideologia Alemã do Marx, que foi a primeira obra que eu li dele, tive extrema dificuldade e ainda tenho, né? Apesar de já ter mais de seis leituras dela. Ao longo do tempo, a gente vai tentando, vai arriscando. E aí ele faz uma crítica aos neo-hegelianos. Aí você fala assim, Bruno Bauer, aí você fala, poxa, eu vou ter que ir lá e ficar vendo Bruno. Tudo bem, isso cabe, às vezes não é interessante para quem está estudando, para o Enem. Isso é interessante para quem é um entusiasta ou um profissional mais da área, mas que quer aprofundar mais, por exemplo, eu vou saber qual que é o pensamento desse neo-hegeliano. Mas para o Enem, será que é nesse sentido, né? Será que o Enem ele vai puxar mais ou menos nesse sentido? Então, a gente tem que só tomar cuidado, né? Porque de conteúdo o mundo está cheio, de história de conteúdo está cheio. Então, a gente toma cuidado. Mas, desculpa, qual que era a pergunta mesmo? Que eu fui falando, eu nem perguntei, eu fui viajando também aqui, e papo de filosofia, a gente vai embora, porque a gente se conecta com o pensamento do outro e do nosso, vai dando sentido, eu adoro. Eu amo. E eu já comecei a puxar aqui na minha viagem sobre a relação de filosofia com redação. Isso ficou tão forte que eu vejo alunos, e aí é até curioso, né? A galera começou a dar mais valor, eu tô vendo isso, não sei se estou doida aqui. A galera começou a dar mais valor para a filosofia quando entenderam que, na redação eu preciso de uma proposta de intervenção, na redação eu preciso de um repertório. De repente, filosofia para o repertório, né? A gente começou a falar aqui que filosofia é importante para a vida. Quer dizer, então, para você tecer ali, escrever uma redação, a filosofia tem ajudado. E tem gente que descobriu isso tem pouco tempo. E aí eu escuto a galera falar muito de filosofia na redação. Como é que dá para estudar filosofia para redação? Ou que tipo de apoio você consegue enxergar aí entre essas duas áreas? E aí eu quero até linkar com a problematização que você falou das frases agora, recentemente, que é que a frase, será que ela vai resumir o filósofo? E não resume. Né? Uma frase, às vezes, que você quer usar na redação, não vai resumir o filósofo. Resume um pensamento X daquele filósofo, pode falar grande parte da sua obra, mas não resume. Um exemplo disso, que eu adoro dar exemplo, tá? Desculpa, mas é você pegar Platão e falar, nossa, Platão é incrível, o mundo da caverna, o mundo inteligível, discípulo de Sócrates, né, o conceito de alma e tal. De repente, o Platão ele já tem uma obra muito mais ampla do que isso. Tem uma obra gigantesca, o Platão. Então, será que eu vou conseguir falar que Platão é assim, resumindo uma frase só? Agora,
é muito importante que para a redação a gente tenha conhecimento dos filósofos. Tem que tomar muito cuidado para não falar frase fake, de colocar frase fake. O máximo, assim, o maior exemplo que eu posso utilizar é o famoso Voltaire. Não concordo com o que me diz. Como Voltaire disse, Voltaire não disse isso, né? Adoro. Mas concordo, mas defendo até a morte o teu direito de dizer. Isso é uma frase que talvez resume um pedaço do pensamento do Voltaire, que é mais amplo do que isso. O Voltaire ele tem uma crítica à questão religiosa, à questão da igreja, ele tem um conceito de alma, que ele já discorda, por exemplo, do John Locke, apesar dele se inspirar na obra do John Locke. Mas, de qualquer forma, a filosofia está aí para isso, inclusive, para discutir. Como não, por exemplo, utilizar Kant para discutir ética, alguma coisa? A gente pode pegar, assim, um conceito, acho que é muito importante, te dá um arcabouço teórico, te dá... Estudar a filosofia, aí não é só, isso que é importante, as pessoas focam em estudar a filosofia para achar frase. Não pode, eu estou falando que não pode, mas, assim, está errado. Estuda a filosofia para conhecer. E aí você vai ter um arcabouço para poder escrever uma redação. Quando nos tempos de graduação, você deve ter escutado isso também, sabe, Fernando? Que nos meus tempos de graduação tinha aquela história de vamos escrever. E eu adorei escrever na época da monografia, né? Depois, quando eu fiz pós-graduação, tinha que escrever artigos. Sempre achei que eu escrevi muito bem. Agora já tem um tempo que eu estou parado. Mas eu lembro de uma dica que o meu orientador e amigos falavam. Uma das coisas que te ajuda a escrever bem é ler pessoas que escrevem bem, que têm uma leitura boa, sabe? Você vai tirar a ideia, você tem que ter um arcabouço teórico para cima disso. Então, estudar filosofia, não para achar uma frase, sabe? Frase de efeito, citação, né? Hoje eu vi até um meme falando que o povo fica, eu não lembro mais qual era a piada, né? Que todo mundo fica só achando frase de efeito, frases de... Essa que o pessoal coloca em fotografia, em redes sociais, mas tem muito a ver, fala assim, dá para perceber que a pessoa, tipo assim, frases de superação mostra mais que você não está superando nada disso, na verdade, você está tendo que achar uma frase para tentar se enquadrar ali. E é isso, é conhecimento, sabe? É conhecimento. Então, tudo bem, vamos discutir. Por exemplo, cai no Enem uma redação, um tema sobre liberdade de pensamento, liberdade de expressão, algum tipo de liberdade. É ótimo discutir, falar, por exemplo, citar um Voltaire, mas qual que é o contexto dessa frase, que não é do Voltaire, mas que tenta explicar um pedaço do Voltaire? Mas qual que é a importância real do iluminismo para a gente colocar ali? É muito mais do que uma frase, sabe? É muito mais do que uma frase. Então, assim, na minha experiência como professor, em 16 anos eu lembro em cursinho, sempre tinha estudantes da aula de redação que vinham até mim, com a redação pronta, mostra que a professora corrigiu, ou antes de corrigir, falou, professor, essa frase do tal filósofo está certa? É mais importante você entender o que ele quer dizer e como que isso se enquadra nesse contexto. Agora, estudar filosofia para redação é fundamental, não tem como, porque é contexto, tenta contextualizar. A palavra é contextualizar e não copiar a frase, tá, gente? Perfeito. Contextualizar e não... Isso dá uma outra frase de efeito, inclusive. Eu adorei. Contextualizar e não copiar a frase. E aí, falando de rotina, Pedro, levando em consideração, sei lá, eu já vi cursinho que tem aula de filosofia a cada 15 dias, na grade, né? Já vi uma vez por semana, mas já vi também a cada 15 dias. Dependendo de qual é o cursinho, às vezes online, nem tem a aula de filosofia. O que você indica como rotina de estudos? De prática mesmo, leitura de livro, resolução de questões. O que você acha que é legal? Porque eu sinto que para alguns alunos fica meio solto, sabe? Porque para algumas matérias é muito claro, né? Matemática, beleza, tem que resolver questões. Biologia já começa a confundir. Faço resumo, não faço, faço complementar, não faço. E filosofia? Filosofia, inclusive, eu já passei por isso como professor de filosofia. Eu leciono hoje no YouTube como professor de filosofia por conta de experiência no cursinho. No momento que eu tinha 50 minutos por semana para lecionar filosofia. Então, quando eu comecei, sabe? Então, eu entendo bem o que é isso. E os estudantes cobravam, mas professor não dá para ser mais, tem que começar com o curso, não é, sabe? Porque não gostam de encaixar muito não. Inclusive, também não gostam de pagar muito professor por conta disso. Coloca carga horária menor lá para não ter que aumentar a carga do cursinho e tal.
Infelizmente é isso que acontece, aí acabam cortando essas disciplinas, né? Bom, como a gente até falou aqui disso, isso encaixa um pouco naquela pergunta de precisa estudar tudo. Precisa estudar, como eu já falei, o necessário, que são os grandes focos, mas como que a gente consegue colocar isso no dia a dia? Aí entra uma outra questão, que muitas pessoas me perguntam também, se eu preciso ler os livros dos filósofos. Tem livro que é muito complexo. Então, às vezes, para um Enem, não é tão interessante você ler um livro, porque a gente sabe, né? Tem livro de humanas, a ciência humanas não é fácil, sabe? Tem gente que fala assim, humanas é fácil. Não é fácil, porque quando você for pegar o livro, a obra bruta ali, às vezes é difícil você ler o primeiro parágrafo, às vezes, dependendo do autor que você está falando. E não te dá um quentinho no coração, né, Pedro? Eu fiz história e depois do mestrado fui fazer biomedicina. Faz sentido? Nenhum. Mas aí quando me pergunta, eu falo, olha, na biomedicina era uma rotina, e a biológica traz muito disso. A sensação que dá é que quanto mais você estuda, mais você sabe. E isso te dá um quentinho. Você pega um livro de imuno, nossa, muito complexo. Daqui a pouco você começa a entender, dá um quentinho no coração. Humanas não tem quentinho no coração, entendeu? E quanto mais você lê, quanto mais você aprofunda, mais você fala, nossa, pensando bem, capaz que eu não sei nada. E te abre um outro buraco, não é bem isso. A gente vai abrir buracos. Não é um caminho, realmente não é um caminho tão exato, não é um caminho tanto do acertei, errei, né? Ele é mais subjetivo mesmo. E realmente pegar um aluno de cursinho e sair lendo Nietzsche à torta e à direita, acho que a coisa vai ficar meio complicada, né? Fica. Então, acho que nesse sentido, a gente tem que sempre tentar achar um meio termo, uma justa medida, entre um conteúdo que seja extremamente simples e o complexo. Então, a gente consegue caminhar bem. Aí eu vou dar uns exemplos, eu não vou falar isso e joga no ar, calma. É que a gente precisa entender o seguinte, tem autor que é interessante, às vezes, você lê uma obra, se a uma obra for muito simples, né? Se for pegar, por exemplo, tem muita gente que tem curiosidade, tem facilidade, por exemplo, apesar de ter uma leitura um pouco desgastante, mais rápida, mas desgastante no sentido de ser chata. A forma de escrita, por exemplo, pegar um Príncipe do Maquiavel. Uhum. Tudo bem. É legal, às vezes você tem curiosidade, isso você consegue ter uma leitura rápida. Mas, por exemplo, não vou indicar, por exemplo, eu tenho orgulho de ter ele, que é o Leviatã, Thomas Hobbes. Esse aqui tem quase 1000 páginas, eu li, mas aí eu já não estava estudando para o Enem. Eu falei, eu quero ler, eu quero estudar e vou ler. Mas, por exemplo, eu acho interessante, às vezes, você se organizar, naquele sentido de tentar trabalhar os momentos filosóficos, encaixar na sua grade de horários para estudo os momentos filosóficos, ou os filósofos, e tentar tentar pegar um pouquinho da fonte. Não precisa necessariamente no livro, porque há muitos livros eles não são tão acessíveis assim, mas ao mesmo tempo, e além de uma explicação simplista, peguei um conteúdo da internet e falo que é isso e pronto. E não vou ver outra fonte, de repente está errado. Né? Isso a gente pode cometer um grande erro. Eu lembro antes de chegar no ponto, que eu quero só lembrar de um caso na minha graduação, já na aula de política, a gente estava lá na aula de política, e era um livro por semana, mas aí já na graduação, né? E o professor, em um determinado momento, tinha que trabalhar com Aristóteles, né? A política do Aristóteles. E ninguém leu. Eram 27 estudantes, ninguém leu. O professor perguntou um por um se a gente tinha lido, ele falou, não leu. Ele foi embora. Falou, eu não posso dar aula se vocês não leram, porque eu posso chegar na prova e cobrar qualquer coisa do Aristóteles, falar qualquer coisa, mentira, porque vocês não leram Aristóteles, eu posso falar qualquer besteira aqui na aula, e na prova cobrar o certo. Vocês não leram, vocês não sabem. E aí que eu chego. Se não dá para pegar um livro, porque tem muita coisa que é muito complexa para estudar num tempo curto. Não estou falando que as pessoas não têm capacidade, tem total capacidade, mas num tempo curto que a gente que é exigido aí, de repente encontrar um estudo de obra. Por exemplo, no meu canal eu faço estudo de algumas obras. Então a gente faz em 3 vídeos, por exemplo, pega uma obra lá de Max Weber, ou pega a gente trabalhou já com Platão, pega uma obra, vou fazer 3 vídeos, vou dividir em 3 partes e a gente vai estudar essa obra. De certa forma, eu estou indo direto na fonte, né? E estou lendo trechos, né? Eu anoto, estou lendo trechos dentro de um vídeo.
logicamente. Às vezes você vai achar esse formato, por exemplo, na internet em texto, mas aí você sempre ficar de olho para ver a coerência, pegar sempre mais de um estudo de obra. Isso tem, tá, gente? E não é resumo pronto, não. É um estudo, você acha. Estudo, Isso é bem tranquilo. O que não vai te fazer ter que ler uma obra, às vezes, gigantesca e complexa, que você tem tempo, precisa de tempo para estudar outras disciplinas, o Enem, o tempo passa muito rápido. Você pode falar, o Enem vai ser tal mês. Pô, mas será que dá tempo até lá? Então, sempre tentar ver o que outros estão falando, acho que, sei lá, dialogar com outros também que estão fazendo estudo de obra. Eu gosto muito da mecânica do estudo de obra, acho que facilita muito para o estudante, sabe? Que vai na mesma linha hoje para o Enem, não é tanto foco, mas é foco muito da UFO, de outros vestibulares, que é a ideia do estudo de obra de literatura também, né? O aluno, ele leu a obra, beleza, mas sem um estudo de obra, se ele for precisar pensar naquilo tudo sozinho, a coisa dá uma complicada. Então, se você pegar alguém que já fez esse caminho, né, que tem expertise, que leu a obra completa e que pensou sobre a obra, que escreveu artigos sobre a obra, que a gente vive nessa dinâmica, né? E é um volume de leitura surreal, né? Eu costumo dizer, hoje eu realmente não dou aula fora já tem alguns anos, mas meu maior aprendizado na faculdade foi aprender a ler em volume. Volume, porque o volume de leitura numa faculdade de história é uma coisa surreal. 100, 150 páginas por dia é fichinha, porque cada professor um livro, e essa dinâmica, né? Você chega na aula, ninguém leu, tudo bem, não tem aula, vou embora. Já passei por algumas situações dessas também. E aí a gente acaba tendo uma vantagem estratégica que eu brinco que é de vida, né? Porque ler é maravilhoso, gente. Ler é o que te abre para o mundo, né, professor? E quando você compreende, né, aquilo, quando você, sabe, parece que virou uma chavinha, assim, na cabeça, né? É muito gostoso. Inclusive, livro, desculpa, é a única coisa que eu consigo comprar sem ter aquele peso na consciência, sabe? Porque, assim, por mais que às vezes o livro eu não leia na hora, às vezes eu guardo, vou ler depois, tal, mas ele não me dá esse peso na consciência. Às vezes é um livro até um pouco mais caro, eu juntei um dinheirinho, vou lá, comprei ele, não, esse não vai me dar um peso na consciência. Investimento, né? É biblioteca pessoal, sem ter lido, não tem problema. Tá tudo. E às vezes tem livro que você não lê ele do início ao fim. Às vezes você pega, te interessa um capítulo ou outro, você pode ir lendo, inclusive, ao longo do tempo. E é muito gostoso. A sensação pode parecer bobeira, pode ser um discurso romântico, pode parecer, mas não é. A sensação que dá quando você aprende aquilo, descobre aquilo, sabe? Quando você pega, por exemplo, eu vou lá e assim falava Zaratustra, do Nietzsche. Aí você fala, nossa, mas tanto de diálogo que o Nietzsche está falando, na hora que você pesca as coisas, fala, poxa, estou entendendo o que o Nietzsche está falando. É logicamente que aí eu costumo fazer isso, ver o que outros estão falando também da obra. Aí você fala, poxa, eu estou entendendo, sabe? Ele pode estar pedindo uma interpretação maior, tal, mas a sensação é muito boa. E isso é muito bacana que os estudantes entendam para fazer a prova. Porque a prova não é factual, ela não te pede é isso ou não é, sabe? Então, assim, ela não é fácil. A gente tem que levar em consideração que nós estamos falando de uma prova nacional, né? Uma prova nacional, então, assim, a concorrência é muito grande. Então, o nível de dificuldade, por mais que tenham questões de níveis variados de dificuldade, a gente precisa saber tentar, assim, atingir o máximo que a gente puder, né? Eu costumo dizer que, e aí a grande vantagem de poder ler o livro, mesmo que a gente não vá ter para o estudante de cursinho de ensino médio a oportunidade de ler muitos livros no meio de uma preparação, mas pontualmente escolher um ou outro filósofo, porque é a oportunidade de você conversar com ele, né? Eu dou aula em pós-graduação e aí eu tô ali falando do livro e eu costumo brincar, né? Eu tô contando um bafão de bastidor e parece que eu sei de uma informação incrível. Aí eu já vi que ninguém leu. Eu falei, gente, o autor conta tudinho detalhado. Tem muito autor que faz esse movimento, e inclusive são os livros que eu costumo indicar mais para quem tem menos tempo para ler, que são aqueles livros que o autor parece que ele sentou na tua frente e falou, vamos tomar um café? Deixa eu te falar o que eu penso. E ele fala. Quando você tem esse olhar, é isso que você falou que para nós é assim um pouco apaixonado, mas é porque é conversar com alguém que você admira, né? Seja porque você concorda ou porque você discorda, porque você não precisa admirar só quem você concorda, mas admirar a maneira que constrói pensamento, né? A maneira que enxerga o mundo, a maneira que enxerga como as pessoas enxergam o mundo. Então, vai fazendo mais sentido, aí na hora que for lá atacar na redação uma citação, não vai ter precisado decorar letra por letra, palavra por palavra, porque internalizou, porque deu sentido, né? Acho que esse é um grande movimento da filosofia, né? Dar sentido.
Isso, você falou um negócio assim que é extremamente interessante e importante. Conversar com o livro, conversar com a obra que você está lendo. Se não for o livro, mas com o texto que você está lendo, sabe? Sempre estar com o texto na mão, e conversar com ele. Eu falo até no sentido de pegar uma caneta, um marca-texto, anotar o que foi aquilo ali, sabe? É importante registrar, sabe? Isso, inclusive, é uma das práticas que eu utilizo quando eu vou fazer os meus estudos de obra, porque às vezes eu pego uns livros que são bem complexos. Qual que é o meu objetivo? Eu pego uma obra que é bem complexa e eu preciso fazer um estudo de obra de 2, 3 vídeos, mas que eu consiga pegar essa obra complexa e passar de forma didática. Esse é o meu papel, eu penso que é assim. Então, por exemplo, quando eu fui fazer um estudo de obra do Kant, que é uma dos mais utilizados, inclusive, e com razão, vou pegar lá a crítica da razão pura do Kant, eu li o texto, eu li o livro, eu grifei o livro, né, eu marquei o texto, esse livro eu li virtualmente, no Kindle, né, então ele estava todo lá, mas, e aí me faltou algo, porque quando eu vou preparar a aula, né, eu tenho tudo anotado, e aí o que eu faço? Na hora que eu pego ele e vou transcrever, né, eu vou anotar as citações ali que eu quero passar em vídeo, parece que entrou. Sabe, na hora que eu estou pegando aquele texto que eu já li, eu anotei porque eu soube que era importante, mas na hora que eu estou relendo aquele trechinho, eu começo a lembrar do livro, eu começo a lembrar da obra, eu estou colocando ali no papel, eu estou anotando, digitando na plataforma que eu preparo as minhas aulas, que aquele trecho é o trecho que eu vou falar naquela parte do vídeo, ou que eu vou mostrar a citação do livro, né, que eu vou mostrar para todo mundo, quem quiser, para acompanhar, ler comigo. Parece que encaixou. É um negócio assim, é impressionante, porque, sabe, se tinha alguma dúvida, pode surgir novas dúvidas, logicamente, mas eu entendi um pouco mais do que a leitura simples e rápida daquilo. Então, é muito legal, sabe, as pessoas registrarem o que elas estão estudando, o que elas estão lendo, seja em vídeo, seja em áudio, seja lendo. O registro é muito importante. Acho que é uma grande dica, grande importante. Faz a gente se conectar, né? Eu costumo chamar de leitura em savoring. Peguei o savoring lá da psicologia positiva, né? De focar nas sensações positivas de aprender, para transformar a experiência da leitura, né? Que é ler e pensar. Um dos grandes problemas é porque a gente consegue fazer tanta coisa no piloto automático, a gente consegue conversar no piloto automático, assistir uma aula no piloto automático, ler no piloto automático, e aí depois a galera chega para mim perguntando sobre problemas de memória. Todo dia eu recebo alguma mensagem dessa. Professor, eu devo ter um problema de memória porque eu não me lembro do que eu li. E eu costumo sempre dar a mesma resposta. Meu querido, não tem como lembrar de uma coisa que você não sabe. Não existe tanto problema de memória nas pessoas assim. Isso não é um problema generalizado. Faltou ali uma conversa mais próxima com o autor, faltou um registro, faltou se conectar, faltou dar sentido, né? Não dá para lembrar de uma coisa que não fez sentido. E aí eu já começo a pensar aqui naquele aluno que está no cursinho e não teve uma boa base. Ou não estudou filosofia, pode até acontecer, e aí de repente ele se vê no universo onde está todo mundo discutindo, é Kant para cá, é Nietzsche para lá, e é Voltaire, e aí o estudante dá uma olhada em volta, repertório de redação, e ele não sabe nem por onde começar. Tem um caminho, assim, uma dica, para quem talvez precise correr por fora de uma rotina de cursinho para dar sentido, para conseguir entender esse processo todo? Tem sim. Eu defendo, sabe? Eu sempre defendi isso, que a gente aprende muito através do processo dialético, que é entendendo as contradições. Então, por exemplo, uma pessoa que não teve uma boa base filosófica, de filosofia no ensino médio, ou até mesmo no cursinho, e ela quer saber, ela quer chegar até tal ponto. Depende muito do tempo, mas é importante que ela saiba, eu volto a bater na tecla da contextualização, do entendimento dos momentos filosóficos, porque eles transformam, né, e são transformados também ao longo do processo histórico. Então, para você diferenciar o que está sendo produzido, eu gosto muito de saber o que está sendo produzido na filosofia moderna, sabendo como foi a média, a filosofia da Idade Média. Então, eu consigo ver a diferença. Então, é legal, às vezes, o estudante que está com uma base ainda, tem uma base fraca de filosofia, que aqui eu não estou pedindo para ele aprofundar 1000 vezes como um doutorando em filosofia, tá? Por favor, mas entender o que foi produzido de filosofia desde, por exemplo, de Sócrates. Pega o Sócrates como ponto de partida
Porque de Sócrates você já vai entender o que se tinha antes de Sócrates. Por que Sócrates é considerado o pai da filosofia? Porque ele se diferencia dos pré-socráticos. E o que é que ele diferencia dos pré-socráticos? O ser humano. Ele estuda a filosofia do ser humano, enquanto os pré-socráticos também eram chamados de filósofos da natureza, que tentavam descobrir a origem da vida. O Sócrates está focando nele mesmo, está focando em você, o ser humano, né? Então, assim, tentar pegar os momentos da filosofia, tentar estudar, quando você chega em Platão e Aristóteles, a questão de mundo inteligível e mundo sensível, e ver aonde que isso vai dar, fazer um andamento, né? A gente fica vendo aí toda a sua organização, Fernanda, é um andamento, detalhes minuciosos, uma questão de organização. E aí, quando você chega, logicamente que chega na contemporânea, o leque se abre muito mais. Mas o contraste entre essa filosofia antiga e a medieval, por que existem textos da filosofia antiga grega que foram meio que apagados durante a medieval? E o que muda? Por que tem essa mudança de Agostinho de Hipona aqui, né, mais no início da Idade Média, com São Tomás de Aquino, já no final da Idade Média? Por que o Tomás de Aquino ele está tentando conciliar ainda mais do que o Agostinho de Hipona fé e razão? Qual que é o momento histórico? E aí você vai pegando esses pontos, você vai descobrindo, você vai construindo uma linha, né? Você vai construindo uma linha, entendendo esses momentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, chega na filosofia lá no século XVIII ou XVII, quando a gente for falar, a gente vai entender melhor qual que é a verdadeira treta entre os empiristas e os racionalistas. Então, por quê? Porque você está pegando essa base, sabe? Então, é legal que o estudante ele procure, logicamente, se ele tiver uma urgência, eu preciso saber o que o filósofo X do século XIX está pensando, ele talvez não precisa ir lá em Sócrates, né, e começar a estudar um por um, porque aí, às vezes, ele tem, eu preciso fazer um negócio aqui, eu preciso saber isso, mas eu acho importante sempre ver os antecedentes, os próximos, pelo menos, porque aí você vai ver o que ele está se opondo, sabe? Então, assim, não precisa ir em Sócrates. Quando eu falo Sócrates, para você que quer começar agora a pegar uma base e ir. Mas aquele que está precisando naquele momento, tenta ver um pouquinho do antecedente e ver qual que é a crítica dele, com quem que ele está dialogando e com quem que ele está se contradizendo, qual que é a dialética envolvida. E aí você aprende. Eu gosto muito de aprender através de exemplos, eu gosto de pegar exemplos de filósofos que foram lá do século, por exemplo, 16, por exemplo, e tentar, tem um exemplo que ele utilizou aqui, qual o exemplo que eu posso utilizar na minha vida? A questão da experiência. Deu algum problema hoje? Usa um método olhando para cá. Eu acho que dá muito certo. E também essa questão de ver de quem ele está discordando, deixa eu ver esse que veio antes dele que ele está discordando, porque eu consigo entender melhor o que ele está pensando, sabe? Os filósofos eles estão em constante diálogo. O filósofo está sempre debatendo com o outro, mesmo que não seja do tempo dele. Né? Ele está sempre tentando achar uma contradição, há um conceito dialético. Então, é legal a gente ver isso, sabe? Seja ir muito atrás ou próximo, mas é legal a gente ver isso, ver o que está em volta da filosofia. Perfeito. Até porque ninguém constrói nada do zero, né? Todo o processo de pensamento a gente vai receber influência, seja ela direta, porque eu parei para ler um autor, seja porque a geração que eu vivo, boa parte dessa galera bebeu dessa fonte e a gente chega indireto, né? Acho que perceber a dialética vai dando sentido para, de novo, voltando ao que a gente já falado, não virar uma listinha de nome, data e frase, né? Nome, data e frase. E aí faz sentido que alguns alunos vão tendo aversão, porque não sentiu ali a magia do negócio, que é entender como a humanidade pensa, né? Não consigo entender como é que alguém não se interessa por como a humanidade pensa, entra na minha cabeça. Eu costumo dizer que é porque realmente ficou na listinha e não conseguiu enxergar essa magnitude que a gente tem falado aqui de tanta paixão. E Pedro, para quem não é seu aluno, mas quer aprender filosofia com você, quer ter esse olhar que a gente está aqui todo assim, apaixonado, falando disso tudo, como é que faz para ter aula contigo? Como é que faz para aprender com você? O conteúdo gratuito ou pago? Conta pra gente. Olha, atualmente eu não leciono mais presencialmente, né? Eu sou de Belo Horizonte, não leciono mais presencialmente, mas eu tenho um conteúdo que é muito, muito grande, assim, na minha opinião, no YouTube, no canal Parabólica, youtube.com/parabólica,
E também faço mapinhas mentais de várias aulas no meu Instagram também, o Pedro Renault, né? Não tem acento, aí seria com 2 N's. Mas lá no YouTube eu tenho uma carga, uma agenda, na verdade, uma grade de horários, que eu leciono tanto História, Filosofia e Sociologia, e os dias da filosofia eles são nas quintas-feiras. Então, toda quinta-feira, com algumas exceções, às vezes acontece alguma coisa, mas, querendo ou não, a gente já tem mais de 100 conteúdos, mais de 100 vídeos, seja respondendo questões, ou de trabalho com cada filósofo, em cada momento a playlist organizada, né, desde os pré-socráticos, como a gente falou, né, você tem desde vídeos mais focados em tal filósofo, ou também vídeos, aulas já trabalhando com geral daquele momento filosófico. Então, tem um vídeo sobre filosofia helenística, mas tem vários vídeos de cada filósofo do helenismo, né? Então, eu tenho lá mais de 100 vídeos na playlist de filosofia, estão no YouTube, né? Não tem restrição nenhuma para o acesso. Existe uma restrição, sim, que é o acesso à internet, de fato, né? A gente sabe que não é todo mundo, infelizmente, ainda que tem esse acesso ainda em conteúdo audiovisual, em casa, né, eu falo, principalmente, mas eles estão lá, né? É só acessar e achar a playlist de filosofia lá, que chama Filosofia para o Enem, se eu não me engano, mas ela abrange também outros vestibulares também, se for preciso. Maravilha. Pedro, quero te agradecer demais pelo papo tão leve, se eu não olho hora aqui, ó, eu vou embora batendo papo, que bom conversar com você. Queria que você deixasse uma dica final, uma frase, uma situação, também Marília Gabriela aqui, mas uma dica, um insight, para quem está se preparando para o Enem, para quem quer sair bem na prova. Bom, além de estudar, né, eu poderia falar assim, acho que para mim, primeiro, para mim foi um grande prazer, né? Mas a questão do estudo, a base que você precisa ter é o estudo, se preparar através do estudo mesmo, isso é a maior ferramenta que você pode ter para fazer o Enem, e também, assim, dentro do tempo que você tem, tentar trabalhar a questão de ansiedade, de tranquilidade, porque eu falo isso por experiência, porque eu já passei por isso, além de ser quando era vestibulando, né, que tem a verdadeira, antes desse Enem ser do jeito que é hoje, os vestibulares era aquela loucura que você tinha que viajar, ainda tem, né, mas é como você tem a profissão concurseiro, você tinha um vestibulando, né, então você gastava um dinheiro absurdo, uma pressão muito grande, né, tem isso é falado, inclusive, na música Química, do Legião Urbana, que eu gosto muito, né, essa pressão que existe dos vestibulares, tentar trabalhar aqui, eu não posso elaborar, eu tenho o meu método de concentração, porque eu já passei por isso. Inclusive, quando eu fiz concurso, passei por um momento muito nervoso da minha vida na hora de fazer concurso. Na época eu queria muito, mas eu consegui, o conteúdo que eu tinha estudado tudo que tinha passado, que estava no edital. E trabalhei aqui também, né, a tranquilidade, acho que é muito importante. Isso, cada um vai elaborar um método. Eu tinha uma técnica de respiração na época que era quase uma meditação que eu aprendi numa sessão de acupuntura, por exemplo, que me ajudou. Talvez isso não ajudasse outras pessoas, mas cada um encontrar um método e tentar ir já trabalhando isso dentro dos estudos, trabalhar a ansiedade, porque eu vejo muita gente se perder, saber o conteúdo e por conta da ansiedade, trabalhando com estudantes diretamente, quando eu lecionava presencialmente, estudantes que tinham extrema capacidade de passar em vestibulares extremamente disputados, mas ficavam nervosos. Então, o seu conteúdo já está totalmente organizado, ele está em dia, falta trabalhar agora a tranquilidade na hora da prova. E tem aquela questão, tem gente que fala que você tem que ficar até o último minuto. Não, se você se sentiu confortável, de que você já viu, releu, sabe, passou tudo ali, e falta ainda 1 hora para acabar a prova, pode sair. Não é o tempo que vai ficar lá até o último, ser o último, que vai te fazer passar, né? Vai te fazer ter uma boa nota. O importante é a sua confiança e tranquilidade. Então, eu penso muito nisso, né? Porque o Enem te joga lá uma prova cheia de texto, né? De fato, né? Eles não são factuais, são textos, acho que eu gosto bastante, mas não deixa de ser uma pressão, não deixa de ser uma prova grande, né? E complicada. Então, trabalhar aqui, acha o teu método, além do estudo, acha o que te faz ficar tranquilo e saudável para fazer uma prova.
tá? Perfeito. Eu tô te escutando e tô aqui pensando, né, que você descreveu o meu trabalho, que é exatamente nessa linha, que é pega Sócrates, pega o autoconhecimento e minha maior defesa no método Leal é seja um cientista, seja um investigador da sua própria performance. E é isso. Fazer registro, anotar, e aí, com estratégias que já têm validação científica, descobrir, dentre elas, o que funciona para mim todo dia. E aí, achei lindo isso que você falou, né? De ser saudável, né? Muito conteúdo, massa. Mas ser saudável, né? Que a gente seja feliz enquanto está estudando, senão as coisas vão perdendo sentido, né? Com Muito bom, certeza, é muito muito bom. importante. Obrigada mais uma vez, Pedro. Uma delícia falar com você. E para você que está aqui acompanhando a gente se vê no próximo episódio, em mais um Papo Leal. Tchau.